Shalom mais uma vez, bom dia, Boker Tov. Essa é mais uma edição do nosso podcast que acontece diariamente, de segundas a sextas-feiras, aqui no canal Fábio Pires no YouTube. Agradecemos a participação de todos os irmãos que vêm acompanhando esse trabalho desde o dia 13/7. Você que é novo, que recentemente entrou para acompanhar esse trabalho, às vezes pela indicação de algum outro canal, por exemplo, agradecemos também as indicações que estão sendo feitas, nós indicamos daqui e os irmãos indicam dali. Você pode acompanhar as nossas mensagens a partir da mensagem de abertura, a partir de 13/7. Que o Eterno possa abençoar a todos que estão aqui, em nome de Yeshua HaMashiach. Esta é uma página de cunho judaico-messiânico, reconhecemos Yeshua como Mashiach de Israel e das nações, que em breve voltará para este mundo. E tantas têm sido as aparições sobrenaturais de Yeshua, inclusive para nossos irmãos judeus normativos, e o Eterno tem feito coisas grandiosas sobre nós, e todas as profecias também estão se cumprindo. Nós estamos em meio a um grande turbilhão de acontecimentos, dos quais nós sabemos que são os cumprimentos daquilo que foi colocado inclusive no livro de Ezequiel, Daniel, que foi colocado também na carta de Matetiahu, e principalmente no livro de Giliana, no Sefer Giliana, o livro de Revelações, ou mais conhecido como Apocalipse. Mensagem número 73, de hoje, 10/12, do podcast Canal Fábio Pires, com a continuação sobre o tema A Origem de Hanukkah e sua importância para hoje. Nós iniciamos esse tema ontem, se vocês se lembram. Hanukkah, o acendimento das velas, é hoje, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno por isso, e hoje nós vamos, tanto hoje quanto no último dia, no 8º dia, nós vamos fazer uma programação à noite de uma oração para o tema de Hanukkah. É importantíssimo nós reverenciarmos o Eterno através das suas celebrações. Então, se vocês quiserem acompanhar conosco aqui à noite, nós vamos deixar o horário no final aqui do nosso podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais hoje, a partir lá do Instagram, em @fabio73book, @ceetderazahaf, e a página @relacionamentos da Torá. No Instagram, você pode também nos achar na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá. Você vai encontrar lá obras judaicas, obras judaico-messiânicas, inclusive também obras cristãs, mas todas que se referem ao retorno e se referem à história de Israel, por exemplo. Nós temos livros excelentes da editora Cultura Cristã, que para mim são as melhores obras do mundo cristão, que se referem também à Torá, que se referem a Israel, que se referem a livros sobre todos os profetas. Eles têm obras excelentes, coisa que poucas pessoas sabem, poucos judeus também sabem disso. A editora Cultura Cristã, bem sóbria, com muito bom senso. Ela edita também um material da Bíblia de Estudos de Genebra, que nós falamos ontem, lá na página @plataforma Pardes, no Instagram. Falamos sobre Bíblias ontem, junto com o Moré, professor de hebraico, Tiago Matos. Então você pode acompanhar na página @plataforma Pardes, no Instagram, a live que nós fizemos ontem. Falamos sobre a Bíblia de Estudos de Genebra, falamos sobre a Bíblia de Jerusalém, e falamos sobre a Bíblia judaica completa, os usos, as utilidades e as diferenças entre elas, ok? Estamos no Twitter também, com mensagens diárias de reflexão. Se você também quiser nos escrever um e-mail, se você deseja nos enviar mensagens para esclarecimentos, com perguntas, ou se você deseja colaborar com esta obra, sua colaboração será muito bem-vinda. Eu já agradeço, tá, irmãos? Aqueles que já estão colaborando de maneira física, de maneira espiritual conosco, muito obrigado. Um abraço também aos irmãos que estão
nos acompanhando, que estão aparecendo aqui na tela, muito obrigado. Aqueles que têm prestigiado esse trabalho, não prestigiam a mim, não, prestigiam sempre ao Eterno. O Eterno sempre é o centro de todas as coisas. O Eterno é sempre benevolência e tem nos abençoado imensamente. Então, a gente pede também, a partir, né, dessa semana, vamos deixar algo claro no chat, no bate-papo, irmãos, foquem no bate-papo de preferência sobre o assunto que está sendo colocado, tá? Isso é muito importante. Eu não posso responder perguntas, esse aqui não é um podcast interativo, eu não posso responder perguntas de assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o tema que está sendo exposto. Caso você queira deixar uma pergunta, caso você tenha alguma dúvida, e se você quiser mandar um e-mail para nós, está aí na sua tela, fabio73b@gmail.com. A gente vai ter o prazer de, se eu souber, competir a mim dentro do meu conhecimento, responder as perguntas dos irmãos, as dúvidas, as indagações, como nós temos feito. Tá? Obrigado, meus irmãos. O Eterno certamente tem abençoado a todos vocês também, o Eterno tem abençoado a esse trabalho, e o Eterno tem feito certamente grandes coisas na vida dos irmãos que têm ouvido essas mensagens, né? Vamos então continuar a falar sobre Hanukkah. Falamos sobre o contexto histórico ontem, né, de Hanukkah, e hoje nós vamos entrar no tema sobre Yeshua, marcando Yeshua dentro da celebração de Hanukkah. Como vocês sabem, existe uma passagem muito interessante dentro de Yohanan 10, 22, 23, que diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Yeshua estava no templo caminhando pelo pórtico de Shlomo. Bendito seja o teu nome, Pai, muito obrigado por esse dia, por termos abrido os nossos olhos. Abençoa também a todos os irmãos que estão neste momento acompanhando esse trabalho, que a tua misericórdia resida sobre nós, recaia sobre nós com as tuas mãos poderosas. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe também a leitura desses trechos da Brit Hadashah, que estejamos invariavelmente conectados contigo, tudo aquilo que for falado possa servir verdadeiramente de grande bênção àqueles que querem conhecimento, que querem esclarecimento, principalmente, que este assunto sobre Hanukkah possa estar ligado completamente à nossa fé e ao resgate às raízes hebraicas originalmente, porque nós nos retiramos de um sistema que apagava o legado do teu povo, que apagava a origem do nosso Messias, para estarmos hoje caminhando na direção da doutrina dos nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov. Obrigado, e que também a tua sagrada Torá continue sendo nossa instrução, nosso aio. Amém. Amém. Bom, irmãos, o tema de hoje a gente vai explorar um pouquinho mais com relação, nós vamos trazer um site muito interessante, e já dizendo que Hanukkah não tem absolutamente nada a ver com o Natal, tá? Nós demos o contexto histórico ontem, falamos sobre o contexto histórico, né? Repudiar a influência greco-romana, né? Ou repudiar a influência grega, inclusive, que foi o que aconteceu em Israel daquela época, que oprimiu através do governo de Antíoco Epifânio, né? O rei, o imperador Seleucida, que os Seleucidas eram de uma linha sírio-grega, né, obedeciam ao Império Grego, mas tinham essa linha sírio-grega, então ele foi, Antíoco Epifânio, foi o homem designado para governar, né, a Palestina naquela época, governou com mão de ferro, com mortes. Se a gente falasse verdadeiramente do que foi Macabeus, foi um banho de sangue, tá, irmãos? Acho que as pessoas não conseguem compreender isso. Não conseguem compreender a complexidade daquilo que Israel sofreu perante a tantas perseguições, e focando nessa específica, um banho de sangue dentro das próprias terras de Israel, dentro da própria Palestina, da própria Judeia. Então a gente fica
chocado, porque os temas eles vão se repetindo, as perseguições vão se repetindo, e infelizmente as perseguições nesse final dos tempos também vão acontecer, porque é chegada a nossa redenção. Yeshua está voltando, irmãos, mas antes haverá, lamentavelmente, eu tenho que dizer, eu não vou esconder absolutamente nada, eu não tenho medo de censura, eu não fico com esses pontos. Eu falo vacina mesmo, e Covid-19, etc., todos esses problemas que nós estamos vivendo, terríveis problemas, inclusive, né? Já a massa já sendo mentalizada, sendo já imposta a malignidade da nova ordem mundial. E aí eu ouço alguns pastores ouvir, não, porque eu não posso ficar preso a esse tipo de coisa, eu não posso ficar dando tanta atenção para isso. Até acho que se nós ficarmos dando atenção somente, eu vou colocar a palavra aqui, somente para isso, nós podemos entrar num caos mental muito grande. Mas nós temos que estar alertas para avisar pessoas que não conhecem nada. Repito, avisar pessoas que não conhecem nada e não sabem de nada do que está acontecendo ao redor delas. E esse é um ponto muito complicado. E haverá uma grande perseguição, já está havendo, os cristãos já estão sendo perseguidos, os judeus também. Isso é muitíssimo complicado para você que tem a fé hebraica, que você professa em qualquer nível, sendo messiânico ou não. Cuide-se, porque as coisas vão apertar para o seu lado, a não ser que você negue verdadeiramente o teu Elohim e queira fazer parte desse sistema vil que nós estamos no mundo. Então, aí a escolha realmente é sua, porque o livro de Daniel fala sobre isso, o livro de Ezequiel também fala sobre isso. Só para se basear naquilo que o Tanakh nos diz, tá? Que no final dos tempos, inclusive até o Zohar fala sobre isso, tá? Para aqueles que não conhecem, né, a obra máxima da Kabbalah, sobre uma grande guerra atômica que viria sobre a humanidade, que marcaria verdadeiramente um novo ciclo e reestruturaria o mundo em que vivemos. Então, eu acho que muitas das vezes falta um pouquinho de conhecimento para as pessoas, um pouquinho de perseverança, né, motivação, deixar um pouco a preguiça de lado e começar a estudar verdadeiramente, porque esses tempos, inclusive os rabinos de Israel, que não creem em Yeshua, inclusive, estão falando que coisas terríveis podem acontecer, principalmente nesse novo ciclo, se uma determinada pessoa for eleita para um determinado grande país que é aliado da nação de Israel. Aí as coisas vão ficar tenebrosas. Palavras de dois grandes rabinos, inclusive, de Israel, falando sobre isso, e que estão, inclusive, conscientes de tudo o que está acontecendo. O rabino Amnon Yitzhak já foi claro em dar um cenário gigantesco sobre a agenda da Organização das Nações Unidas nesse mundo. Então, muitos irmãos já conhecem esse vídeo foi veiculado inclusive no meu canal do YouTube, muitas pessoas dizendo que isso é mentira porque são preguiçosas e não estudam, e duvidam porque muitas das vezes no seu ego, no seu íntimo, elas simplesmente não querem aceitar essa situação. Então, independentemente das pessoas aceitarem ou não, tudo isso vai acontecer. O que está marcado principalmente no livro de Revelações, porque se você pegar Daniel e Ezequiel e fazer uma ponte para o livro de Revelações, o livro de Guiliana, o livro de Apocalipse, como queira você chamar, ele vai entrar dentro de uma ponte profética de esclarecimento e de realizações daquilo que nós já sabíamos quando estávamos no cristianismo, mas lendo melhor esses dois livros, Daniel e Ezequiel, a gente faz essa ponte das conclusões e das realizações proféticas de juízos que viriam sobre a face da terra e que já estão acontecendo porque o Eterno assim decidiu há mais de 3, 4 mil anos atrás. Até o livro de Enoque fala sobre isso, irmãos. Então as pessoas ainda preferem ser teimosas, preferem ainda estar acariciando o próprio ego, querer ainda, não é bem assim, isso não vai acontecer agora. Não, eu não aceito, não tem como, irmãos. Nós já estamos verdadeiramente na realização desses pontos. Portanto, o que nós temos que fazer é estar verdadeiramente alinhados com a vontade do Eterno. E qual é a vontade do Eterno, irmãos? É cumprir a sua sagrada Torá.
Isso é muitíssimo importante. Então, para quem não assistiu o programa de ontem, assista o programa de ontem e essa continuação de hoje sobre a celebração de Hanukkah, que não está na Torá, mas é uma celebração muitíssimo importante, porque foi um momento em que um pequeno grupo de judeus, homens pobres, homens humildes, né, principalmente os rasmoneus entre eles, defenderam o cumprimento da Torá perante a blasfêmia que estava sendo colocada pelos seleucidas, pelos gregos seleucidas, que imolavam até porcos dentro do templo sagrado, dentro do Beit HaMikdash. Então, o tema que nós vamos abordar e a leitura que a gente vai fazer agora, segundo Hanukkah, para com a Brit Hadashah, é muitíssimo importante. Agradecemos, irmãos, os irmãos que estão se manifestando. Baruch Hashem, pela vida de todos vocês, muito obrigado. E nós sabemos que há muito ainda a ser feito e as nossas vidas precisam ser modificadas, não é? Nossas vidas precisam ser trazidas aí à tona para que ela se encaixe nos objetivos do Eterno. Mensagem número 73 de hoje, a origem de Hanukkah e a sua importância, parte 2. Bom, o texto que nós vamos ler está em mvmportuguese.wordpress.com. E é um texto muitíssimo interessante, é o Mission Venture Ministries. Um texto muitíssimo interessante chamado Yeshua na Festa da Dedicação, Yohanan 10, 22 a 24. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Yeshua estava no templo, caminhando pelo pórtico de Shlomo, pelo pórtico de Salomão. A festa da dedicação, ou Hanukkah, como nós conhecemos em hebraico, ocorre cerca de 2 meses após a festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot, e também é conhecida como Festival das Luzes, ou Hanukkah. A primeira festa de dedicação ocorreu na era dos Macabeus e comemorou a limpeza do templo após sua profanação por Antíoco Epifânio. A festa de Hanukkah é celebrada durante 8 dias, do dia 25 de Kislev, hoje é 24, no virar ao pôr do sol do dia será 25, e entraremos na festa de Hanukkah, até 2 de Tevet, ou 3 de Tevet, quando o Kislev só tem 29 dias. Durante esta festa se acende uma Hanukkah, isto é, um candelabro de 9 braços, incluindo o central e maior, denominado Shamash, ou servente. Na primeira noite, acende-se apenas o braço maior e uma vela. E a cada noite se vai acrescentando uma vela, até que no 8º dia o candelabro está completamente aceso. Este ritual comemora o milagre do azeite que queimou por 8 dias no candelabro do templo de Jerusalém. Durante este tempo, as histórias da luta corajosa dos Macabim, ou isto é, Macabeus, foram contadas, e a festa foi um momento para louvar ao Eterno, bendito seja Ele, por mais uma vez maravilhosamente entregar aos israelitas de seus inimigos. Quase 200 anos após a rededicação do templo, perto do local onde esses acontecimentos se realizaram, Yeshua HaNotzerit, isto é, Yeshua HaMashiach, visitou Jerusalém durante esta festa. Ele estava andando no mesmo templo, perto do local onde estes eventos ocorreram. Alguns judeus aproximaram-se dele, querendo saber se ele realmente era Mashiach. Os judeus, então nós temos em Yohanan 10, 24, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Mashiach, diga-nos abertamente. Seria Yeshua para os judeus do seu dia o que Yehudá Maccabi, Judas Macabeu, tinha sido para a geração anterior? Iria Yeshua se levantar contra o poder pagão opressor e ser o cumprimento da expectativa de Israel, restabelecendo a monarquia davídica em Jerusalém e governando lá
para sempre. Embora Yeshua era um Messias prometido de Israel, ele não proporcionaria a libertação dos romanos, mas ele providenciaria a libertação do pecado e da morte através da sua morte e ressurreição, como nós temos em Romanos, capítulo 5, versos 6 e 11, Romanos, capítulo 8, versos 1 a 3. Yeshua não estabeleceu um trono em Jerusalém naquela época, mas em Jerusalém seu senhorio e reino foi proclamado. E a mensagem se espalhou para todas as nações ao longo de todos os tempos. Como diz o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, mas recebereis a força do Espírito Santo, isto é, da Ruach HaKodesh, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, em todo o terreno, né, a terra de Israel, daquele momento, incluindo, nós estamos colocando aqui, ele disse Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, como está marcado em Atos dos Emissários, ou Atos dos Apóstolos, como queiram, capítulo 1, verso 8. A festa da dedicação foi de grande importância para os israelitas nos dias de Yeshua. Era a história de libertação da opressão e da dedicação ao Eterno, assim como Yeshua é o nosso libertador da opressão do pecado. O templo de Jerusalém não existe mais. No entanto, o coração de cada pessoa que tem o testemunho em Yeshua, o coração dessas pessoas, sabendo que ele é Mashiach, sabendo que ele é o Salvador enviado pelo Eterno, é o templo onde a Ruach HaKodesh habita hoje. Muitas vezes, aqueles que têm esse testemunho colocam em risco a limpeza do templo, permitindo práticas de idolatria e paganismo em suas vidas. Daí a exortação atemporal, uma exortação que não tem tempo, que não tem, na verdade, um momento específico para ser aplicada, aplicada em todos os tempos das Escrituras. Colossenses 2, verso 8 diz: Cuidado que ninguém vos venha, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Yeshua. Como muitos comemoram nesta temporada, lembremos-nos de que a Hanukkah é tradicionalmente iluminada por uma vela especial chamada Shamash. Shamash, em hebraico, é a palavra para servo. Na vela Shamash, podemos ver um símbolo de Mashiach Yeshua, como diz a carta de Matitiahu, Matitiahu 20, verso 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repito, Matitiahu 20, 28. Muitíssimo importante essa menção, né, irmãos? Ele como servo, tá? Trabalhou, na verdade, para e por essa causa. Eu creio que hoje nós temos uma grande oportunidade de reconhecer, de voltar a reconhecer isso nas nossas vidas. Quando eu falo voltar, significa estarmos alinhados para reconhecer isso nas nossas vidas. É fundamental, irmãos, que nós pensemos no sacrifício de Yeshua que foi feito todos os dias. Se nós não tivermos esse pensamento, se nós não tivermos, na verdade, essa ocupação, então que nós possamos adquirir isso a partir de agora. Eu creio que o Eterno nos dá mais uma oportunidade, o Eterno nos dá mais um momento de reestruturarmos a nossa vida. Então que hoje, nessa celebração de Hanukkah, mesmo que você não vá celebrar, que você possa, à noite, fazer uma oração, uma tefilá especial. Irmãos, não custa nada. Mesmo que você não tenha se preparado, porque ontem eu estava conversando com um casal que eu dou aconselhamento, né, sobre Techuvá,
Isso é um projeto que eu quero estender também para os outros irmãos, refazer isso, porque nós tínhamos isso até o ano passado e agora nós estamos voltando com esse ponto. O que eu quero dizer é que o Eterno nos dá mais uma oportunidade. Então, se você não vai celebrar Hanukkah hoje, se você não tem a Hanukkah, se você não tem as velas, mas que você faça uma oração, uma tefilá, sabendo que o povo de Israel se libertou, pelo menos naquele momento, de uma influência perniciosa para as suas vidas. Então a nação de Israel foi ousada nesse sentido em retirar uma influência negativa maligna do seu território. E isso, irmãos, precisa ser levado em consideração. Repito aqui que eu acho que vou falar pela quarta vez. Não importa que essa celebração não esteja na Torá. Isso não importa, irmãos. O que importa verdadeiramente é que houve um contexto histórico muitíssimo importante. Oh, irmão, mas eu não sou obrigado. Tá bom, não é obrigado. Ok, então, se você acha que você não tem que fazer, não precisaria fazer pelo menos uma oração e não lembrar daquilo que nós estamos falando, do simbolismo gigantesco de Hanukkah, então você fique livre com a sua consciência, que é um aconselhamento que nós estamos passando para os irmãos, tá? Esse é em símbolo de humildade, em símbolo de subserviência ao Eterno. Voltando ao texto. O shamash serve as outras velas trazendo luz para elas. No Novo Testamento, na Brit Hadashah, Yeshua é frequentemente referido como a luz. Prestem atenção. Yeshua é referido como a luz, que em hebraico é Or. E o próprio Yeshua disse uma vez: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que importante isso, né, irmãos? Isso não é importante, isso é fundamental. Então nós estamos fazendo uma ligação, tá? Então, como era chamada essa celebração? De festa das luzes ou festa da dedicação. Yeshua é verdadeiramente a luz. Então saibam de algo, irmãos. Todas as celebrações que nós temos dentro das Escrituras se remetem a Yeshua HaMashiach. Eu vou repetir. Todas as celebrações que nós temos se referem a Yeshua HaMashiach. Ele está personificado. Yeshua está personificado em todas as celebrações. Está personificado em Pesach, está personificado em Shavuot, ele está personificado em Sukkot. Então nós precisamos ter essa consciência. Ele está personificado em Purim, que é uma festa de tradição, que também não está marcada na Torá. Então é fundamental isso, irmãos. Né? Isso é muito, mas é muito importante que nós saibamos isso. Então se a gente desvincula isso, inclusive da nossa tradição, porque você que é cristão, há tradições também dentro do cristianismo. E há festas tradicionais e há tradições dentro do chamado judaísmo, que eu prefiro dizer, a doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Jacob. Por que nós vamos fazer vista grossa ou olhar feio para isso? Porque alguém disse, irmãos? Não façam isso. Tenham bom senso. Orem ao Eterno. Sugestão para esta noite: leiam a primeiro e segundo Macabeus, ou façam uma divisão e vão lendo a cada noite, nessas 8 noites, a começar por hoje, toda a história dos Macabeus. É fundamental que nós façamos isso. Então, isso, na verdade, irmãos, é um ato de reverência para com o Eterno. Portanto, o que nós temos, na verdade, é que as celebrações que foram instituídas pelas Escrituras, pela Torá, os 5 primeiros livros, são elas são obra máxima do Eterno. Né? E as de
tradição também representam a personificação de Mashiach, Yeshua. Outra vez, Yohanan, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. A correlação que nós fazemos então entre Hanukkah e Yeshua. Luz. Ambas contêm luz. Yeshua estava nesse momento que nós lemos lá em Yohanan, ele estava na celebração, passando pelo pórtico de Shilomo. Ele estava nessa celebração. Yeshua participou da celebração da libação das águas. Quando ele diz rios de água viva fluirão de mim. Ele estava numa celebração de libação que não está, inclusive, marcada na Torá. Ele participou de todas as celebrações da Torá, das festas da Torá, e participou, inclusive, de tradição do povo judeu. Pesquisem isso melhor. Inclusive, fazendo um comentário aqui a um querido irmão que se baseou isso no seu comentário. Né? Isso tem tudo a ver com o nosso assunto. Voltando então, meus queridos. Assim como Shamash dá a luz para as outras velas, a vela de assistência, a vela servo, Yeshua veio para dar ao mundo a sua a sua luz. O milagre comemorado durante esta época do ano mostra como o Eterno mantém a sua luz ardente no coração do seu povo, mesmo quando eles enfrentam o que parece ser probabilidades ou situações impossíveis. Com o Eterno, todas as coisas são possíveis e a sua luz nunca falhará ou apagará. Que você seja abençoada nessa temporada, em todos os outros anos, e que nós mantenhamos os nossos olhos focados nas palavras de Yeshua, o dom mais precioso que a humanidade jamais recebeu e que foi concedido pelo Eterno. Interessante, né? Eu peguei a dedo esse texto, porque esse texto é de um ministério cristão e que endossa, que reforça a celebração de Hanukkah. Eu acho muitíssimo interessante porque os nossos irmãos cristãos, eles não têm as referências e perdem essas referências porque isso não é falado. Isso não é falado dentro das igrejas. Ao invés disso, se comemora o Natal, que é uma festa realmente pagã, saturnária, não tem nada a ver com o nascimento de Yeshua. Yeshua não pediu para que se celebrasse o nascimento dele. Né? Tem esse grande problema também e insistem, e insistem, e insistem, década após década, após década, após década, em sacralizar a festa de Saturnália, da troca de presentes, da comilança. É só buscar, é só pesquisar isso melhor. Yeshua nem nasceu nessa época. Muito do que se diz foi que ele tenha nascido na celebração de Sukkot, tabernáculos. Isso dá entre setembro, dependendo do calendário, e outubro. Mas isso é um outro assunto. Mas eu estou falando sobre isso porque Hanukkah não tem absolutamente nada a ver com o Natal, irmãos. E quem faz essa associação, perdão, está errando. E lá em Israel as pessoas gostam de colocar uma coisa com outra. Vamos aqui confortar aqui os cristãos, vamos pegar o Natal deles e fazer uma ponte aqui com o Hanukkah. E os judeus que fazem isso estão completamente errados. Porque Hanukkah é justamente contra este paganismo que eles querem aproximar. Falo isso tranquilamente porque há muitos judeus apostatados, inclusive, secularizados e que não levam o cumprimento da Torá a sério. Esse é um ponto. Isso é um fato, tá, irmãos? Não estou inventando. Estou falando, isso aqui, na verdade, é um fato que nós estamos colocando e de que em si acontece, é recorrente, todos os anos é assim, etc, etc, etc. Então nós temos hoje uma obrigação de retornar às nossas raízes hebraicas, inclusive através de uma celebração como essa de Hanukkah, que tem absolutamente tudo a ver. Jeremias Irmeiarro se sentiria péssimo se estivesse vivendo na época dos Hasmoneus,
ano 200 antes de Mashiach, sob o governo de Antíoco Epifânio, ele ficaria escandalizado, porque a situação dele estava ainda, nessa época, estava ainda muito pior do que a situação quando ele aconselhou o rei de Israel, Josias, se não me engano, salvo engano meu aqui, e que ele também foi espancado e injustiçado. Ele se escandalizaria, ele choraria ainda mais do que ele chorou. Então, irmãos, o grande motivo para a celebração de Hanukkah é este tema que nós temos de estarmos envolvidos com aquilo que o Eterno já nos concedeu, que é este retorno, esta volta. Eu sei que há pessoas que não vão ligar para isso, eu sei que há pessoas que não vão dar a mínima para isso, eu sei que há pessoas que vão continuar com o mesmo pensamento, eu sei que há pessoas que vão continuar com as suas tradicionais e velhas teologias, eu sei que há pessoas que não vão trazer importância para isso, eu sei que há pessoas que hoje à noite não vão se ater ao menos para fazer as tefilot. Mas uma coisa eu digo, irmãos, a minha parte, na verdade, eu estou fazendo e quero continuar a fazer. E faço com carinho, com amor, com alerta, com um olhar emergencial para os tempos que estão se aproximando. Então, se você quer fazer teshuvá, se você está realizando a teshuvá, e se você deseja quebrar paradigmas na sua vida e romper com dogmas, com doutrinas, inclusive anti-Torá, antinomistas, o teu momento para fazer isso é agora. Então, nessa noite, você pode orar ao Eterno, você pode entregar o seu coração em nome de Yeshua HaMashiach, Rabino judeu, aquele que verdadeiramente veio, morreu pela humanidade, fez um sacrifício gigantesco por você, por mim, por todos da humanidade. Por quê? Por todos. Porque, na verdade, quando esse sacrifício aconteceu, ele estava pensando em todos da sua época e em todos que viriam dos séculos, séculos até chegar aos tempos de hoje. E o seu sangue precioso, o sangue de expiação de Mashiach é verdadeiramente e deve ser valorizado. Que nós nos arrependamos dos nossos erros, que nós nos arrependamos daquilo que nós não temos feito da maneira correta. Hoje é um dia, essa noite será uma noite de correção, uma noite de techuvá novamente, tá, irmãos? Eu acho que nós temos essa obrigação para assim fazê-lo. Nós precisamos de reverência, de shalom, de longanimidade para lidar com as coisas do Eterno. O Eterno tem nos chamado para uma vida de restauração. O Eterno tem nos chamado para uma vida de techuvá, em todos os sentidos. Desde nós mesmos, da maneira que falamos, agimos, pensamos, aquilo que comemos, aquilo que tocamos, da maneira que conversamos, dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos amigos, em tudo o Eterno tem nos chamado para restaurar. E Hanukkah não é apenas uma celebração histórica, mas é, acima de tudo, uma celebração espiritual. Portanto, eu te convido a pesar essas palavras que eu estou colocando e a fazer uma profunda reflexão. Leia o livro de Macabeus. Acompanhe os nossos outros temas de podcast que nós fizemos, irmãos. Aproximemo-nos do povo de Israel, ou do povo judeu, como você queira chamar. Aproximemo-nos do legado, do pensamento. Não é com pensamento greco-romano, não é numa teologia socrática, como nós falamos ontem. Pesquisem isso, não é numa filosofia romana ou grega que você vai encontrar as respostas. E aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento do Eterno, como diz
o Talmid Shaul HaShaliach, na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 2. Se essa mensagem foi conveniente para todos vocês, que o Eterno vos abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach, que o Eterno possa fazer valer as suas misericórdias sobre todos vós. Hoje, às 11 horas da noite, vamos fazer então, se você quiser acompanhar conosco, uma oração, tá? Hoje, às 23 horas, uma tefilá para esse primeiro dia de Hanukkah. Então, se você quiser estar conosco, nós vamos fazer ainda um postzinho, tá? Anunciando essa oração para esse primeiro dia de Hanukkah. Faremos hoje e faremos no 8º dia, ok? Então, hoje às 23 horas, no canal Fábio Pires. Se você quiser acompanhar conosco, se você tiver essa disposição, esteja conosco, acompanhe conosco. Hoje, dia 10/12, né? Primeira noite da celebração, primeiro acendimento das velas de Hanukkah. Eu farei o acendimento antes e depois faremos a oração, a tefilá depois. Então, se você quiser acompanhar conosco, você é o nosso convidado para apresentarmos novamente as nossas vidas perante ao Santo, bendito seja Ele, em nome de Yeshua HaMashiach. Tá, irmãos? Então acompanhem conosco e agradecemos também mais uma vez aos irmãos que participaram desse trabalho. Agradecemos mais uma vez aqueles que têm se proposto a ouvir essas mensagens, lembrando que aqui ninguém quer fazer lavagem cerebral, aqui ninguém tem pretensão, na verdade, de fazer seguidores. Esse canal não é um canal monetizado. Nós somos seres humanos, eu sou um ser humano, eu posso errar. E o que eu tenho visto também no YouTube, infelizmente, são pessoas fazendo seguidores e levando as pessoas, e levando os seguidores, os seus seguidores, uns para com os outros. Isso é uma atitude muito feia, uma atitude do mais profundo ego, uma atitude vil, porque nós não podemos trabalhar guerra com as pessoas, nós temos que trabalhar shalom, paz com os nossos irmãos. Isso é muitíssimo importante e é isso muito que não tem acontecido, tá, irmãos? Mas aqui não, aqui as nossas mensagens são mensagens de paz, de shalom. Você não é obrigado a acreditar em tudo aquilo que nós estamos colocando aqui. Eu tenho um respaldo das escrituras e tento sempre estar da melhor maneira possível passar essas mensagens para vocês, com dedicação, com carinho, com amor por todos. Shalom, meus queridos, muito obrigado, que o Eterno vos abençoe. Então, essa foi a mensagem número 73, de 10/12, do podcast Canal Fábio Pires, a origem de Hanukkah e a sua importância para hoje, parte 2. Muito obrigado, que o Eterno vos abençoe. Acompanhem conosco, então, às 11 horas, mais uma vez, nós vamos fazer uma tefilá, vamos gravar essa aqui em formato de podcast para os irmãos que estão nos acompanhando nesse dia que estarão nos acompanhando nesta noite, primeira noite de Hanukkah. Que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Muito obrigado pela participação de todos. Nós estamos aqui dentro de uma mensagem de resgate às raízes hebraicas. Sabemos que tudo aquilo que fazemos reverbera, ecoa no mundo espiritual. Que seja isso para o bem. Obrigado pela participação de todos que estão aqui. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Shalom, shalom.